Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando início ao terceiro episódio da série Desmascarando a Literatura. E hoje nós vamos tratar de Jorge Amado, esse escritor extremamente aclamado e com relações muito peculiares e polêmicas com a ideologia comunista. No episódio passado, eu comentei que o Érico Veríssimo, por ser anticomunista, acabava sendo rechaçado nos ambientes acadêmicos e universitários. Eu vou retomar essa ideia hoje para entregar a vocês algumas chaves a respeito de Jorge Amado. Mas antes de começar aqui a falar das chaves, eu gostaria de mencionar que elas foram extraídas de um vídeo bombástico do Jorge Amado, em que ele comenta sobre a sua adesão e o seu desligamento do Partido Comunista Brasileiro. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês na descrição deste vídeo de hoje. Eu realmente sugiro que vocês assistam. É um vídeo bem curtinho, mas muito contundente e muito rico para que nós possamos fazer uma breve análise. Então, em primeiro lugar, se vocês assistirem o vídeo, vocês vão perceber que o Jorge Amado comenta sobre a sua adoração a Stalin. E essa é a primeira chave que eu quero entregar aqui para vocês. Jorge Amado era um militante do Partido Comunista. Isso começa a acontecer em 1932 e na década de 40 ele chega a escrever a biografia de Luiz Carlos Prestes. Inclusive essa biografia acabou sendo vetada, até onde eu pesquisei ela nunca foi publicada, e os romances muito famosos do Jorge Amado, que são os romances analisados dentro das universidades, são romances pertencentes a essa fase mais engajada, uma fase militante. Então nós temos Cacau, Jubiabá, Mar Morto, Capitães de Areia, Terras do Sem Fim, romances excelentes, porque Jorge Amado sempre escreveu muito bem, mas são textos muito colados a essa ideologia comunista, porque ele era realmente um militante ferrenho dentro do partido. O Jorge Amado chegou a ser preso durante a intentona comunista e nos anos 50 as coisas começam a mudar um pouco. Por quê? Porque o Jorge Amado e a Zélia Gattai, e essa é outra chave importante, estavam residindo no exterior, mais especificamente em Paris, e daí vem uma expressão pejorativa que é muito utilizada pelas pessoas que criticam esse tipo de posicionamento, que é comunista do Champs-Élysées. Essa expressão vem daqui porque eles defendiam realmente essa ideologia. Tanto o Jorge quanto a Zélia, eles vão morar em Paris e ali eles começam a se dar conta do genocídio de Stalin. Inclusive, no vídeo, o Jorge Amado faz uma comparação muito contundente entre o Stalin e o Hitler. Eu não vou me deter nisso aqui, realmente é muito polêmico, mas é só para vocês entenderem que eles se dão conta da hecatombe que era o comunismo e eles decidem se desfiliar do partido em 1956. E ele menciona no vídeo que ele é ameaçado por Rui Câmara. E essa é uma outra chave bombástica. Muitas vezes, pessoas que abrem mão de uma ideologia, pessoas que acabam querendo atravessar em alguns aspectos da sua vida, e aqui no caso a travessia é o desligamento do Partido Comunista, acabam sendo ameaçadas pelos seus colegas, inclusive esses colegas lançam sentenças sobre a vida dessas pessoas, e felizmente no caso do Jorge Amado, essa sentença não se cumpriu. Por que é que eu falo isso? Porque os romances ainda mais famosos do escritor, como Gabriela, Cravo e Canela,
Dona Flor e seus dois maridos, Teresa Batista, Cansada de Guerra e Navegação de Cabotagem foram escritos depois do seu desligamento da ideologia e do Partido Comunistas. E o próprio Jorge Amado comenta em um outro artigo que eu encontrei o quanto o desengajamento havia tornado melhor a sua literatura. E no vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, ele vai dizer que os livros não engajados dele tiveram muito mais sucesso. Então, realmente, o fato do Jorge Amado escrever muito bem prova que ele não precisava necessariamente de uma adesão ao comunismo para ser um bom escritor, ao contrário do que normalmente é apregoado no nosso meio. Mas, Grace, por que é que uma pessoa de talento acaba se identificando tanto com esta ideologia, com este pensamento? Esta chave está no vídeo também, que eu vou deixar aqui para vocês, porque o Jorge Amado menciona que ele era filho de um grande coronel do cacau, ao passo que a sua esposa era filha de um homem simples. Então aqui a gente tem um casamento entre dois escritores de origens sociais totalmente distintas, mas que é muito sintomático de um processo que acontece em muitos dos filhos da elite, dos filhos da aristocracia, e que consiste numa revolta com os pais. Consiste numa raiva muito grande. Então nós temos um problema existencial que busca, ou melhor, que clama ser resolvido com questões ideológicas. Trocando em miúdos, muito revoltado com o pai e casado com uma mulher que era de um extrato social mais desfavorecido, o Jorge Amado resolve encampar essa ideologia como uma maneira de resolver o seu dilema existencial. Mas num determinado momento ele tem um despertar espiritual muito forte, ele se dá conta de todo o genocídio que estava acontecendo ali, por parte do Stalin, e aí ele resolve se desligar verdadeiramente e pagar um preço por isso. Inclusive, ele mesmo afirma depois que os seus livros se tornaram muito mais bem-humorados, que o engajamento, que a militância torna o texto literário muito enrijecido. Então, gente, é realmente uma reflexão extraordinária feita por um dos nossos grandes escritores e que mostra que realmente a ideologia pode ser um profundo entrave, a ideologia pode consistir num problema até certo ponto, e que essa adesão a uma corrente, a uma vertente ideológica se dá por questões existenciais e não necessariamente literárias. O próprio Jorge Amado teve um grande sucesso, como eu mencionei aqui, nos romances da fase comunista, porque realmente ele tinha muitos contatos e esses contatos ajudavam, faziam com que os seus romances se tornassem conhecidos. Mas o seu desligamento foi ainda mais proveitoso, porque ele começou a usufruir de um sucesso real. Então fica aqui realmente o alerta, um assunto para reflexão, até que ponto a ideologia não consiste nesse entrave para a produção literária e quais os impactos do pensamento ideológico dentro do texto literário. Até mais!